Muito bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos de volta ao canal Arturismo, novamente com o update diário, últimas informações sobre a crise no turismo, coronavírus e o impacto no turismo a nível global. Cá estamos nós, sexta-feira, 27 de março de 2020, todos os dias agora parecem iguais no meio deste isolamento social, com a falta de turistas e assim, infelizmente, vai continuar. Bom, estalou a bronca entre os operadores de viagem e as companhias aéreas. Isto era óbvio que ia acontecer. Casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. O sistema de pagamentos entre as companhias aéreas e os intermediários, neste caso agentes de viagens e os operadores, está à beira do colapso, obviamente. É uma denúncia da Associação Europeia de Agências de Viagem e Operadores, a ECTAA. Esta agência já escreveu inclusive uma carta à Comissão Europeia para dizer que o sistema de pagamentos e compensações, o plano previsto para a devolução de dinheiro em caso de cancelamentos de viagens, está completamente de joelhos. A associação queixa-se que, como as companhias aéreas não tinham dinheiro, pararam obviamente de devolver, após cancelamentos de viagens, o dinheiro aos agentes e estes operadores estão agora, claro, sem verbas para devolver aos clientes. Isto significa que muita gente que comprou uma passagem aérea através de um operador de viagem, através de um agente, ainda não terá recebido o dinheiro de volta, ao contrário do que aconteceu com muitos dos que compraram diretamente às companhias aéreas. A situação é muito séria e a IATA não sabe o que é que há de fazer. As companhias aéreas dizem que não têm dinheiro e não devem ter mesmo. Enfim, vamos ver o que é que acontece. Esta associação de agentes de viagem representa qualquer coisa como 70 mil agentes e operadores em toda a Europa. Eles reclamam que as companhias aéreas não estão a respeitar os regulamentos da União Europeia no que diz respeito ao reembolso dos bilhetes, e as companhias aéreas garantem que, devido ao elevado volume de cancelamentos, obviamente que não poderão fazê-lo porque estão sem cash, sem dinheiro vivo para fazer isto. É algo que a União Europeia, mais uma dor de cabeça, porque normalmente isto vai acabar, como toda a gente sabe, com uma espécie de bailout, de resgate para todos, porque senão o consumidor final vai ficar a perder. Embora as companhias aéreas, como já aqui foi dito, possam se defender da seguinte maneira: não devolver o dinheiro, mas sim dar um voucher, um crédito para uma futura viagem. Muito provavelmente os operadores de viagens vão ter que tentar empurrar essa solução para os seus clientes, porque andar a pedir dinheiro a companhias aéreas é difícil, até que cheguem as verbas do resgate, caso haja na Europa. Nos Estados Unidos já se sabe que há resgates e claro que na Europa as coisas, devido às burocracias, demoram muito mais tempo. Muito bem, ainda outras informações, ainda a propósito de resgate, a Singapore Airlines, vai receber do seu governo local qualquer coisa como 13 mil milhões de dólares de ajuda para que não exploda também mais esta companhia aérea, que é muito importante no contexto das viagens entre o Oriente e a Europa. É uma companhia que faz muita falta. E é curioso que, a propósito disto, a American Airlines já disse que provavelmente, caso o governo norte-americano aprove a situação, também receberá qualquer coisa como 12 mil milhões de dólares de resgate. Por falar em milhares de milhões de dólares, 10 mil milhões é aquilo que os aeroportos norte-americanos vão receber de resgate também, porque caso contrário fecham e ou vão à falência, qualquer coisa terrível ia acontecer, assim pode ser que sobrevivam. Então, continuamos com notícias muito más sobre o turismo e não há hipótese nenhuma. Uma das grandes cadeias hoteleiras do mundo, a Hilton, seguindo as passadas da Marriott e da Hyatt Hotels Corporation,
a partir de 4 de Abril, vai reduzir brutalmente a sua força de trabalho e muitos vão para casa num sistema tipo layoff até 90 dias e, claro, os salários serão reduzidos, as pessoas vão ter que se virar para as ajudas estatais também. Então, isto é para dizer que até as grandes cadeias hoteleiras já entenderam que estes meses seguintes, de abril, maio e provavelmente junho, é mesmo para esquecer. Destas notícias, isto é tudo mais do mesmo, dia após dia, mas continua, portanto, o efeito bola de neve, cada vez pior. Entretanto, os dados reais relativos à hospitalidade, à hotelaria, às dormidas, claro que são muito maus também. Já na semana passada deixamos aqui algumas informações da companhia que processa dados a nível global, a STR. Muito bem. Para a semana que acabou em 21 de março, estamos a falar no último sábado, eles cobrem quase todos os mercados e fazem uma cobertura de 68 mil propriedades, 9 milhões de quartos, um pouco por todo o mundo. Ocupação, nessa semana que acabou em 21 de março, em Itália, comparado com 2019, caiu 96%. Recorde-se que há uns dias atrás estava com uma queda de 93%, então chama-se isto bater no fundo do poço. Aliás, depois de 96%, no caso italiano, eu estou a ver no futuro próximo qualquer coisa como, não direi os 100%, mas 98%, 99%. A China chegou a cair 68%, mesmo agora, portanto, um país que já recuperou sensivelmente do pior da epidemia, ainda está com péssimas ocupações. Isto é um exemplo do que vai acontecer na Europa. Quando a situação sanitária melhorar na Europa, ainda vamos ter que amargar com muitas semanas de ocupação terrível comparado com o ano anterior, nesta ordem dos 60% ou provavelmente mais. Voltando às figuras da STR, 67% a menos de ocupação no Reino Unido, 59% a menos nos Estados Unidos, 48% a menos em Singapura. Infelizmente não temos mais dados relativos à Europa. A China, muitos dos hotéis, 87% dos hotéis já reabriram. O mínimo histórico desta crise tinha sido 40%. Isso é um bom sinal. Aliás, tinha sido 10% em fevereiro. 10%, assim é que é, perdoem. Agora está em 87%. Então, as coisas depois da epidemia levam tempo a voltar ao normal. Levam muitas semanas a voltar ao normal. Estava a dizer que o declínio dos rendimentos está a crescer. Por exemplo, o Revenue per Available Room, o RevPAR, na Europa neste momento, nas maiores cidades, está 90% abaixo em relação às mesmas semanas, à mesma semana do ano anterior, 2019. Então, isto é tudo muito grave. Isto é o que vai acontecer. Nós vamos ter quedas próximas de 100% em ocupação, em receita, em tudo. E isto vai acontecer já, sobretudo, final de março, todo o mês de abril. A partir daí, poderá haver uma recuperação tão lenta que, no fundo, tudo é uma incógnita. E com estas reflexões e com estes dados, que são dados que nós gostamos sempre aqui de partilhar no canal Arturismo, fica mais um vídeo. Agradecemos então a audiência de todos. Não esquecer de comentar, dar um like, subscrever o canal Arturismo, partilhar com outras pessoas, com os amigos. E agora vem o fim de semana. Provavelmente não haverá updates, ou se houver, talvez no domingo. Vamos ver se existem algumas notícias bombásticas que o justifiquem. Para acabar, só dizer que viver com o turismo, com o vírus e o turismo ao mesmo tempo vai ser difícil. Muito provavelmente, tudo o que aconteceu no turismo nos últimos anos, toda esta glória, toda esta euforia, muito provavelmente vai haver um reset e a contagem vai começar muito de baixo. Vamos ver se as pessoas estão preparadas para isto
Ainda hoje em Portugal a Arespa, a Associação de Hotelaria e Restauração, uma das grandes associações portuguesas, dizia que os restaurantes e os hotéis não vão aguentar muito tempo. É verdade, são negócios muito melindrosos, necessitam claramente de uma ajuda também do Estado e creio que isto deve ser feito a nível de toda a União Europeia e não país a país, porque claramente isto afeta a todos. E neste caso não há pequenos nem há grandes. É um vírus realmente terrível, mas muito democrático. Está a afetar toda a sorte de negócios, de ideias, de experiências relacionadas com o turismo. Disso não haja dúvida nenhuma. Bom, ficamos por aqui então. Bem-ajam, saúde a todos. Até à próxima.